Bom dia! Ederson José Engler aqui falando do programa Sem Limites junto com... Geraldo Júnior Duarte. Muito bem, eu estou de volta, acabei o programa Meu Bar Meu Negócio, que foi muito bom, e agora estou aqui no programa Sem Limites com Geraldo, que é a inspiração desse programa, porque aqui a gente busca conectar as pessoas ao seu propósito de vida. Bom dia a todos os ouvintes. Começamos nosso programa do dia 1º de novembro de 2021, segunda-feira. Sua segunda-feira começou como? A minha começou ontem, né? Que foi domingão. Então, obrigado mais uma vez por deixar a minha voz chegar até vocês na casa, no trabalho, no carro, que vocês vão para o trabalho na maciota, com muito cuidado no trânsito de Campo Grande, né? Vamos na cautela ali. E hoje eu tenho um entrevistado mais especial para falar um pouco de programação neurolinguística em PNL. Ele que é o famosinho da internet, né? Ele que é o coach da internet, ele que já fez palestras, já deu seminários, já fez tanta coisa, já é empresário de sucesso, né? Ele que é espetacular. Eu nem sei como que eu vou chamar esse cara. Se ele é um leão ou é um leãozinho. E a minha convidada de hoje também, que está presente com a gente, é a Joseli da Rádio Jara. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhá-los também. Bom dia, Ederson, é com você. Passa a palavra. Bom dia, que satisfação poder ouvir tantas coisas positivas sobre mim. E são verdades, eu aceito e assumo tudo isso que você falou. E uma que você pode falar também é que nós somos parceiros e amigos, né, em várias coisas que a gente faz. E esse é o grande ganho, né, que eu tenho em poder estar aqui junto contigo. O programa Sem Limites começou no dia de 17 de maio de 1992. Então, a gente já tinha essa conexão, esse propósito, juntamente com esse profissional. Esse que é o coach, ele é o meu primeiro mentor, né, na verdade. E ele para mim é um espetacular, sensacional. A minha primeira pergunta: como a programação neurolinguística no estudo da PNL, como isso surgiu na sua vida, Ederson? Conta aí para nós. Bom, a PNL, né, a programação neurolinguística, ela surgiu de um momento que eu estava passando, grave naquele momento, assim, não muito positivo, né? Eu estava diagnosticado com depressão, então eu frequentava psiquiatra, psicólogo. Era uma situação, assim, para mim, muito difícil, porque a depressão, a minha crença sobre a depressão antes de passar por ela, era que era frescura, era uma coisa de quem não tinha o que fazer. Mas depois que eu me vi nela e percebendo a gravidade que é, porque ela é silenciosa e ela só se resolve quando você aceita ajuda, quando você busca ajuda. E eu percebi que eu estando naquele momento, naquela situação, eu precisava de ajuda. Precisava muito e era sério, né? Porque eu pensava em muitas besteiras, assim, entende? E naquele momento teve um amigo meu que me convidou para ir até um treinamento de um final de semana. O Wesley Duarte, um abraço para ele.
E ele falou, Ederson, porque ele sabia que eu estava numa situação bem difícil, né? E eu estava buscando, e aí até que ele falou, Ederson, eu tô vendo que você está numa situação aí, cara, vamos junto comigo, lá para Campo Grande, eu morava em Dourados na época, ele falou, vamos lá em Campo Grande, quero te levar para um treinamento, eu acredito que vai fazer sentido para você, você só precisa se permitir. Eu falei, Luiz, então vamos. Eu estava numa situação bem decadente mesmo, e aí eu falei, cara, vamos. Eu pensei que eu não teria nada o que perder, eu só poderia ter mais uma chance de evoluir. E aí eu vim com ele, foram 34 horas de um treinamento que eu fiz no Instituto Você, muito conhecido como 1, 2, 3, 4, só para estar lá para saber o que significa isso. E foram 34 horas que eu conheci a PNL, Geraldo, na prática. Eu não sabia o que era programação neurolinguística, eu não tinha consciência das técnicas, das ferramentas neurolinguísticas, de como acontecia. Eu só estava dentro de um treinamento que tinha como base a programação neurolinguística. E ali eu vivenciei, eu posso dizer assim, que os melhores dias da minha vida, que também foram os mais difíceis. 34 horas de confronto, eu comigo mesmo, mas de encontro, de eu comigo mesmo. Então a PNL, como ciência na minha vida, ela me tirou de uma situação, ela me conduziu, houve a reprogramação daquilo que eu acreditava que era o fim para ser o começo. E aí começou a paixão por estudar a mentalidade das pessoas. Interessante. E qual foi o seu primeiro motivo, o seu primeiro impacto? Estar dentro de um treinamento, dentro de uma escola, dentro do seu momento ali de o seu mentor te conduzindo a isso. Qual foi a sua experiência de estar lá, vivo, fazendo tudo aquilo que você se jogou para ser feito? A primeira sensação foi de desconforto, de muito incômodo. Realmente, assim, aquela sensação de... E por isso que eu entendo hoje, trabalhando com isso, que isso é o maior desafio da maioria das pessoas. A maioria das pessoas passam por não romper esse processo. E era o que eu estava vivenciando. Era o incômodo, era o desconforto de estar de frente comigo. Só que também naquele momento que eu ultrapassei a barreira do desconforto, eu entendi, tudo dependia só de mim. Tudo, literalmente tudo dependia do Ederson. Então ali eu deixei de lado todo o peso que eu carregava sobre culpar as pessoas, culpar o mundo, me culpar e entender, eu era responsável pelo meu destino. Você tinha uma crença limitante? Muitas, e ainda existem. A gente vai entrar nos comerciais, a gente já volta. Sim. Voltamos então. Pode continuar, Sr. Geraldo? Vamos falar sobre crença limitante. Como as suas crenças em programação neurolinguística, na parte da mentalidade, da parte da mente, ela foi muito sabotadora. Como ela aconteceu nesse processo? Sim, entender que eu estava mal, e foi uma situação assim que as coisas vão acontecendo, a gente não, se a gente não tem o nosso momento de parar, e na velocidade que o mundo a velocidade do mundo ela é igual, né? Mas a velocidade que a gente impõe na nossa vida, muitas vezes a gente não põe o tempo do parar, do refletir. E eu vivia freneticamente a minha vida, trabalhar e trabalhar. E quando algumas pessoas já falam, Ederson, você não está bem, Ederson, você não está bem, Ederson, isso, aquilo, mas assim, eu estava trabalhando, para mim estava tudo bem. Até que um dia, uma cliente minha, na época eu tinha um escritório de paisagismo, eu estava 12:30 trabalhando na casa dela. Ela falou, Ederson, você não vai almoçar?
Eu falei, não, eu preciso acabar isso aqui. Ela falou, não, você não precisa acabar isso aqui. Você precisa comer. Você não está bem. Eu vou te sugerir a você ir até uma psiquiatra que eu conheço. Você não está bem. Então, foi quando eu parei e fiquei pensando, será que eu não estou bem? E aí, claro, né, eu fui para psiquiatra e aí eu tive um diagnóstico não dos mais favoráveis, porque eu não aceitava estar doente. Porque eu achava que a depressão era frescura, né? E então, naquele momento, eu saio da consulta com remédio para dormir, para ter controle. E aí eu percebi que não estava tão bem quanto eu achava que estava, né? Antidepressivos, né? Não tinha controle emocional, nem mental, nem fisiologicamente falando. Exatamente. Então ali eu percebi. Mas claro, depois, passando pela experiência, né, de conhecer a PNL, a programação neurolinguística, aí eu comecei a estudar. E aí eu fui aprofundando e entendendo do assunto que você falou das crenças, né, o quantas crenças limitantes que eu carregava e carrego, né, mas muitas hoje já são ressignificadas, mas que eu carregava, que me impediam e me conduziram até aquele momento. E o que são crenças limitantes? Que a crença ela não é nada ligado à religião, tá? Crença é, se eu puder colocar uma frase assim, eu acredito que, ou eu acredito em, é naquilo que eu acredito. Se eu falar assim, eu acredito que está muito calor, eu vou sentir a sensação de que está muito quente. Eu acredito que dinheiro é sujo. Eu acredito em tantas coisas e aquilo que conduz a nossa vida. As crenças, elas têm uma profundidade e uma conexão com tudo que a gente vive. E quando você encontrou o seu propósito de vida? No processo de estudar a programação neurolinguística, né? Porque eu fiz um treinamento que eu digo que eu vivenciei, sem saber o que era programação neurolinguística, e depois eu fui me dedicando a estudar cada vez mais e ler, né, muitas das situações que me conduziam a entender melhor autores que Napoleon Hill, Bento Augusto, que é o idealizador do Instituto Você, que é onde eu fiz uma formação como practitioner em programação neurolinguística. Então eu comecei a estudar como que era a condução. Então, o que eu vivenciei no primeiro momento, eu quis saber como era feito, como que é a ferramenta que foi utilizada em mim, né? E na programação neurolinguística, trabalhar com isso é conduzir a pessoa a pensar de um jeito diferente. Então, a gente não trabalha na pessoa, a gente trabalha com a pessoa. Interessante. Como que você conseguiu, depois de todo esse processo, de ser palestrante de sucesso em Campo Grande, em Dourados, em Bela Vista, em toda a região do Mato Grosso do Sul? Como foi essa preparação para você? Tá, aí existe aquela a questão que eu aprendi e que ela, do que parecia ser místico, né, ou só uma historinha, eu comecei a entender que ela funcionava, que é a lei da atração, né? Tudo que a gente pede para Deus, Deus nos dá. Sim. Ou tudo aquilo que eu mando para o universo, ele manda de volta. Então, eu digo que tudo isso que aconteceu, de eu estar fazendo palestras, de eu estar fazendo treinamentos, foi algo que eu desejei, porque eu entendi e condicionei o meu propósito de vida, que era fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. Porém, eu precisava fazer diferença na minha vida. Então, todo dia é uma constante busca por me tornar melhor. Onde que as pessoas travam? No julgamento. De eu não consigo, os outros não conseguem, frescura o que é que ele está fazendo. Então, uma batalha diária é a luta contra, ou pelo menos para não se
ser influenciado pelo julgamento. Então, pensar e realizar é uma consequência, porque eu desejei certas coisas e eu tive a oportunidade de estar contigo falando sobre propósito de vida em Bela Vista, onde a gente reuniu praticamente 300 pessoas num ambiente que era difícil lotar. Nós lotamos um auditório falando sobre propósito de vida. Estivemos eu e você, né? Eu estou contando isso, eu fiz outros treinamentos, mas assim, conduzir algumas pessoas a estarem no maior local de evento da capital do Mato Grosso do Sul, que foi no Diamond Hall, fazer uma palestra sobre propósito de vida. Então, assim, foi tudo desejo, mas condicionado a tudo que lá atrás eu comecei a entender e comecei a pensar e mudar os meus pensamentos, e as coisas começaram a acontecer. Você chegou nesse ponto, eu acho interessante colocar aqui também, que você não sabe de algumas coisas minhas pessoais, né? Quando eu encontrei o Ederson, foi em janeiro do ano passado, não, outubro do ano passado. Outubro de 2019. Isso, que ele me encontrou, né, na verdade. Ele me ligou, eu estava num processo de depressão bem profundamente. Faz mais tempo, Ginaldo, foi outubro de 2018. Porque em 2019 que a gente fez a palestra. Outubro de 2019. Outubro de 2018, desculpa. Eu estava num processo de depressão. De ir para a faculdade, voltar, ficar nas mesmices ali. Não tinha ânimo para nada, né, na verdade. Não tinha nenhum tipo de propósito também, porque quando eu encontrei esse cara, é muito difícil de falar, mas eu vou tentar. Quando a gente se encontramos, que foi a primeira vez que ele foi na minha casa e eu abri as portas para ele com um olhar de quem é ele, o que ele está fazendo aqui e o que ele vai me mostrar. Vou deixar ele me guiar. Só isso. E mas no processo eu estava assim, de vulnerabilidade mesmo, emocional, mental e psicológica. Porque ele veio com uma proposta. Vamos conectar pessoas, vamos fazer um evento e quero uma pessoa de sucesso. Para mim, dentro do meu perfil do Facebook, para mim eu era apenas o Geraldo que você está vendo aqui, né? Para mim eu não tenho luxo, não tenho status. Para mim eu sou eu mesmo. E ali eu comecei a me encontrar através do Ederson, porque ele tem uma energia diferente, ele tem uma energia postural que nenhum homem tem no âmbito de palestrante. Porque, cara, quando eu tô com ele no palco, as coisas são diferentes, são impactantes. E assim, eu falei, será que eu tô pronto para receber toda a informação, todo o propósito de vida? E naquela noite eu me encontrei assim, qual é o seu caminho? Qual é o caminho da sua faculdade? Qual é o seu livro? Tipo, levanta a bunda da cadeira e vai fazer as coisas, vai deixar as coisas rolarem. Mas Anderson, mas o que as pessoas vão falar da minha voz? Vão ter auto-julgamento? Não. Deixa as coisas acontecer. E é isso que ele me pegou.
no colo e me levou ao sucesso, né, na verdade. E a minha família tem totalmente gratidão a ele, porque assim, até minha mãe brinca comigo. Juninho, quando você for dar palestra, por favor, chama o Ederson. Não, mamãe, mas o Ederson é o bambambam, né, ali, que eu não vou conseguir chegar aos pés desse cara, né, desse mentor. Mas eu vou tentar. Dentro todo dia, um pouquinho, né? Na verdade. E aí, em 2019, eu decidi de parar de tomar antidepressivo. Né? Eu conheci o Ederson, aí eu já me conectei com outras energias positivas. E aí eu decidi de parar de tomar. Faz 4 anos que eu não tomo, graças a Deus. Consigo hoje me controlar, né? Faço a programação neurolinguística ali, antes de sair de casa, faço meditação, um pouco de respiração, para me ter controle, para me chegar até vocês também. Isso quem me ensinou foi esse cara, né? Esse é meu mentor, meu primeiro mentor, que eu tive a oportunidade de estar com ele. Ele é meu irmão, ele é meu amigo, ele é meu tudo, na verdade. E estar com ele mais uma vez é um caminho que quando Deus escreveu, ele soube escrever em linhas corretas, né? Passo a palavra para você. Muito bem. Como que fala, né, depois de Geraldo falar tudo isso? E isso é propósito de vida, né? Então, assim, quando a gente se dedica a fazer algo, a gente não sabe quem vai aparecer no meio do caminho, né? Tem que aproveitar da oportunidade. Mas com certeza, Geraldo, tudo isso é incrível ouvir e entender que fazer parte dessas histórias, da tua história, né, só me torna alguém com mais responsabilidade. Então eu tenho que fazer melhor. E a PNL, ela consegue conduzir, né? Porque também fica aquela situação, como eu vou ajudar o Geraldo? Eu não tenho que ajudar o Geraldo. Eu tenho que conduzir ele a se tornar uma pessoa melhor. Só que quando eu faço isso volta para mim. O que as pessoas elas tendem a não perceber que nem sempre a gente vai acertar. Nem sempre é o melhor que a gente tem a fazer. Mas se eu fizer o melhor do jeito que eu posso, eu vou criar uma situação que vai me dar condições melhores de fazer mais do que eu fiz. Então, assim, eu sempre aprendo mais contigo, por mais que você falou tudo isso aí, é muito bom ouvir. Isso reforça que eu estou no caminho. O Ederson é uma pessoa humana. O coração desse cara é enorme. Não tenho palavras para te agradecer, mas eu vou te agradecer de um jeito diferente. Thank you, tá bom? Thank you, gratidão a você a estar aqui fazendo esse programa mais uma vez. Gratidão à equipe da Rádio Jara, a Jo, que está ali trabalhando imensamente para manter isso no ar, para levar para vocês o que a programação tem de qualidade. Isso, eu não tenho palavras para agradecer a emissora, a empresária, que ela é uma mãe, ela é uma professora para mim, né, na verdade. Muito bem. Estar aqui é uma gratificação. O que eu posso te falar, Geraldo, e aí eu quero trazer isso como uma reflexão, que
é muito bom ouvir o teu agradecimento, e eu digo que a melhor forma de agradecer é usufruir daquilo que se tem. Sabe, aproveitar a oportunidade. Isso, para quem está olhando as coisas acontecerem, é tão importante. E claro, eu falo assim, e longe de ser perfeito, e cuidado quando alguém diz que é perfeito. Ele já começa a ser um perfeito mentiroso, né? Eu tenho as minhas buscas, as minhas falhas, e a PNL, ela não é uma poção mágica que a gente toma e resolve todas as coisas da nossa vida. Ela, na verdade, nos torna mais perceptível aquilo que a gente pode melhorar. Ela só nos dá clareza. Então, assim, deixar um medicamento, que em alguns momentos ele é necessário, né, pelo grau de problema que alguém possa estar passando. Eu passei, você passou e muitas pessoas passam. Só que a programação neurolinguística é a autoavaliação, a autorresponsabilidade que a gente pode ter e precisa ter sobre nós mesmos. Nos culpar? Não. Ser responsável. Julgar? Não. Avaliar o que está acontecendo. Então, isso é todo dia. Eu utilizo tudo isso todos os dias. Eu erro? Sim, erro pra caramba. Sabe? Eu perco o controle emocional? Sim, perco o controle emocional. Só que a velocidade que a gente tem de voltar ao estado normal, de evoluir para eliminar certas situações, só com ferramentas, só com conhecimento. E por isso que tem que estudar. A PNL, ela me deu essa condição. Tá? Mas eu não parei de estudar. E assim, cada vez que eu busco por algo a mais, as tomadas de decisões são mais pesadas, mais consistentes. Porque se a gente melhora, o jogo melhora. E o jogo se torna mais desafiante. Então, a PNL também ensina que ciclos da nossa vida, eles precisam ser fechados, né? Então, eu tenho muita gratidão pelas pessoas que passaram na minha vida também, que me conduziram a ser uma pessoa melhor. O Fábio é um cara que eu conheci dentro do Instituto Você, e ele é um irmão. Então, assim como você me agradece, eu tenho a quem agradecer também. Sim. Pela condução. É a condução que eu tive. E ele sempre me disse, me apoiou em algumas situações, dizendo assim: Ederson, a nossa vida é como a viagem de um trem. Em alguns momentos, na estação que a gente está, pessoas vão descer. E a gente precisa permitir que isso aconteça. Em algumas situações, em estações que a gente para o trem da nossa vida, pessoas vão subir ao trem. E é uma viagem a nossa vida. E o trem tem que andar, né? E o trem precisa continuar em movimento. Sim. Em alguns momentos, pessoas vão descer em certas estações da nossa vida. E elas podem voltar em outras estações. E está tudo certo. Permitir que a vida flua. Mas não deixar só, a música do Deixa a Vida Me Levar, a vida leva eu. Não, é conduzir a sua vida, é determinar, muitas vezes, o seu posicionamento. E isso dá condições de você seguir para onde você quer chegar. Sabe? Você é dono da sua vida mesmo, você conduz a sua vida mesmo. Isso. Vamos para os comerciais, Geraldo? Vamos lá. Voltamos então à nossa programação do programa Sem Limites. E quem quiser participar, deixar uma mensagem, vai lá no site www.radiojara.com.br. Lá você tem os recados. Vai lá e escreve uma mensagem para o Geraldo, para o programa Sem Limites, para o Ederson, tá? Fica à vontade, entre no nosso site, lá você vai ter entrevistas, matérias que nós criamos na nossa programação, tá? E então vai lá, participa, você vai ver nossos anunciantes também no site, entretenimento, você vai ver a nossa programação, tá? E deixa lá um recadinho pra gente também. E lá no site você pode nos ver, né? Nós somos uma TV também, web, então você vai nos ver e nos ouvir. E pelo Radiosnet, o aplicativo que você baixa aí no seu celular, você vai poder ouvir 24 horas a nossa programação. Além da música. Além da música. E onde tem internet? Tem Rádio Jara. Muito bem. Então, estamos de volta aqui com o programa Sem Limites, com Geraldo Júnior Duarte e Ederson José Engler. A minha última pergunta para você, Ederson. O quanto isso
para você hoje, como um profissional de sucesso, de mentor, de pessoa capacitada, faz a diferença na vida das pessoas. Você tem uma noção o que você faz na vida das pessoas? Olha, Geraldo, se eu for representar a importância que as pessoas têm na minha vida, eu acredito que é algo muito bom. E eu sei o caminho, sabe, que eu quero trilhar, e eu tenho objetivos e são grandes de tudo que eu quero conquistar. E eu entendo que pessoas farão parte desse processo. Pessoas algumas que eu preciso permitir que o ciclo se feche, que eu permita que a estação, né, que o trem da minha vida precisa parar, que algumas desçam, né? E esse entendimento é importante, mas saber que outras virão. E de repente, em um momento da minha vida, aquela que desceu lá na estação, ela volta para o trem. Entender que a jornada da minha vida com propósito e missão é grandiosa. Grandes coisas já estão acontecendo, sabe? Cada dia que eu consigo condicionar minha mente a deixar julgamentos, deixar crenças limitantes, fazer perguntas mais inteligentes, me conectar comigo mesmo e entender que existe uma energia maior que conduz tudo isso, que para mim é Deus. Então cada vez flui mais e as coisas estão acontecendo e acontecendo de uma forma absurda, que ninguém acredite, mas eu acredito. E aonde que eu te encontro nas redes sociais? Tá. Eu tenho o Instagram, Ederson José Engler, né? @Ederson José Engler, também no Facebook, Ederson José Engler. Você me encontra aqui também na rádio, né? Ali na rádio você vai ter várias matérias que eu estou colocando lá pelo programa Meu Bairro, Meu Negócio, que é o que eu e a Jocely estamos conduzindo juntos, que é um projeto que leva o empreendedorismo na prática para as pessoas. A gente leva ali a condição das pessoas poderem ter resultado no empreendedorismo. Eu sou muito fiel e acredito demais no empreendedorismo. Tá? A condução na venda, né? Que vender é o que traz o resultado. Então, tanto no Meu Bairro Negócio quanto na Rádio Jara também vão me encontrar. Eu tenho um recadinho agora, afinal, que eu estou muito feliz por estar conduzindo esse programa nessa emissora, nessa de casa. Só que eu estou um pouquinho mais triste, que hoje é meu último dia de programa de estágio, né? Foi bom estar na companhia de todos vocês, orientado pelo professor em exercício Oswaldo Ribeiro, meu orientador, meu professor. Um grande abraço ao vivo, mas o senhor me preparou para mim estar aqui. Obrigado ao professor Oswaldo Ribeiro, que é um pai para mim também, né? Levar essa comunicação, entretenimento a vocês não é uma tarefa fácil. Foi muito ano de estudo, de garra, de programa ao vivo na CDB, de treinamento ao vivo na CDB, para mim chegar hoje nessa emissora que abriu portas e abriu para mim um leque. Aqui é minha segunda casa e é minha faculdade. Então, obrigado a Ju, a toda a minha equipe, e até segunda-feira, se assim Deus me permite. Bom dia, boa segunda-feira a todos. Muito bem. Ótimo trabalho. Para finalizar, então, né, reforçando aqui, parabéns ao professor pelo trabalho que fez a toda a faculdade da UCDB, conduzindo, né, e tratando o Geraldo como alguém sem limites. Essa que é a diferença de conduzir as pessoas ao resultado, não limitando ela aquilo que dizem que é limite. Então, assim, parabéns a todos os professores, em especial é o nome do professor Oswaldo Ribeiro.
e finalizar um ciclo, né? É o que a gente estava falando agora há pouco. Então, o Sem Limites que foi criado para que o Geraldo pudesse ter o seu estágio concluído. O estágio chega ao seu fim, né? Porém, o Sem Limites não, né, Geraldo? Não mata o povo do coração aqui dizendo que acabou. Não acabou. Né? Toda segunda-feira, das 9 às 10 da manhã, o programa Sem Limites estará no ar, tá? Com o Geraldo Júnior Duarte. Agora, de certa forma, efetivado, né? Com um contrato, e aí onde ele vai poder produzir financeiramente, né, a sua renda através daquilo que ele tanto estudou, que é a área do jornalismo. Então, irão ouvir falar muito desse jornalista Geraldo Júnior Duarte. A gente tem um encontro toda segunda-feira. Tchau, tchau. Até mais, fiquem com Deus, tá? Fiquem conectados aí, tem muita coisa bacana vindo na programação da Rádio Jara, tá? Segunda-feira, sim, o programa Sem Limites estará no ar. Geraldo trazendo muitas novidades. Teremos matéria subindo também no site do programa Sem Limites e vários convidados trazendo essa percepção de que o limite está mais no pensamento, né? O limite é inexistente. A gente precisa romper os limites daquilo que dizem que tem limite, né, Geraldo? Sim, eu vou deixar essa bancada aqui, porque tem outra programação para mim. Então, tchau, tchau. Até segunda-feira, se Deus quiser. Muito bem. Você tem encontro marcado comigo e com o Ederson. Muito bem. Daqui a pouco chegando aqui os Fora da Curva, programa Jara Esporte, toda a programação aí para quem vai curtir o feriadão amanhã, o dia de se conectar com aqueles que já partiram, né? Então é um dia muito especial para que a gente possa relembrar com alegria daqueles que passaram por nossa vida e de certa forma nos deixaram um ensinamento, tá? Que você possa se conectar sim, mas com gratidão, com agradecimento e com bons olhos por esse dia. Que a sua semana seja abençoada, que você permita que Deus faça parte da sua vida. Fique com Deus, um forte abraço e até mais.